mais uma vez, boa noite a todos, que sejam todos bem-vindos com essa chuvinha, né? Tomara que não acabe a energia, mas vamos agradecendo a Deus pela oportunidade, né? Porque infelizmente a semana passada a gente teve esse problema, né? Mas pensando assim na oportunidade que a gente está tendo, a gente só tem a agradecer, né? Porque com certeza muitos gostariam de estar aqui e não tiveram condições. E a gente tem que lembrar também que essa casa, cada vez que a gente entra aqui, a gente sente assim uma vibração diferente, né? Porque sabe que aqui os bons espíritos estão preparando o ambiente para que a gente possa se sentir melhor, sentir o nosso coração mais voltado para Jesus. E assim, a gente vai pedindo, né, a permissão de Deus para que a gente possa iniciar mais um evangelho, como se fosse naqueles tempos em que Jesus pregava, né, na casa de Pedro, junto com os seus apóstolos, pegando um motivo simples qualquer, né, uma frase de algum apóstolo, e desenvolvendo algum tema para edificar as mentes que estavam lá com ele, né? Então, é assim que funciona, sempre que a gente se reúne, né, em nome de Jesus. Que assim seja. Olá, tudo bem? Mais uma vez, muito boa noite a todos. Que o amor misericordioso do Cristo possa alcançar as nossas almas em paz nesse momento, reunidos aqui na companhia de tantos amigos espirituais que aqui estão. Embora os nossos olhos carnais não possam ver, mas nosso coração sente, né, essa aproximação tão generosa e amiga, pela alegria que eles demonstram, né, de perceber que alguns irmãos ainda se interessam pelo aprendizado, né, pela melhora do seu coração. E estamos aqui todos na condição de alunos, né? E mais uma vez nós abrimos o livro, né, do Cristo, esse evangelho maravilhoso que sempre traz a todos nós um apontamento para que haja uma reflexão da nossa parte, para que haja um entendimento melhor de como caminhar com mais segurança, depositando um pouco mais de fé no nosso coração e, acima de tudo, nos oferecendo também para o mundo, né, para as pessoas que fazem parte das nossas vidas, como colaboradores, como também professores, né? Porque nós não somos só alunos, todos nós somos alunos e professores. É maravilhoso essa oportunidade que Deus nos concede nessa altura do nosso entendimento, da nossa compreensão espiritual. Porque todos nós que vivemos na Terra hoje já temos essa condição. Ao mesmo tempo que nós estamos recolhendo informações, refletindo, aprendendo, nós também podemos compartilhar isso, né? Ensinar as outras pessoas. E é isso que acontece. Quando nós chegamos aqui nessa casa, claro, trazemos o nosso coração repleto às vezes de aflição, de angústia, de tristeza, de dúvidas. E aí recebemos aquelas orientações necessárias para que haja um fortalecimento. E quando nós chegamos na nossa casa, quando nós chegamos lá fora, no convívio com as pessoas que nós amamos, nós dividimos isso com eles, né? E isso é um trabalho grandioso que não cessa. Ao mesmo tempo que está acontecendo aqui, nesse momento, nesta casa, esse encontro de almas que estão interessadas em amadurecer espiritualmente, em outros lugares também está acontecendo. É de um erro muito grande de muitas pessoas achar que o trabalho do Cristo, ele cessou, ele encerrou no Calvário, né? Jesus foi crucificado e o trabalho dele terminou. Não é assim. A espiritualidade fala que o Cristo continua atuando, trabalhando incessantemente, né? E a cada instante, a cada momento, ele adentra o coração de uma criatura e desperta esse coração. Através de todo esse trabalho, todo esse empenho, né, daqueles que estão encarnados e daqueles que trabalham em nome do Cristo, que são representantes de Deus e que trabalham para a divulgação dessa doutrina que não morreu. Muita gente acha que o cristianismo está morrendo, né? Isso não está acontecendo.
né? Muito pelo contrário, o cristianismo ele está muito ativo. O que está acontecendo é que as pessoas, né, em algumas consciências, isso está estacionado. As pessoas estão cansadas, entristecidas, angustiadas pela luta da vida e às vezes se desconecta um pouco, né, dessa realidade. Mas o Cristo está vivo, né? Está aqui, atuante, no coração de todos nós. Nós precisamos ter isso em mente, porque a vida ela é muito prazerosa para quem entende, para quem compreende o grande significado da vida. Agora, as pessoas que acham que a vida é simplesmente um amontoado de sofrimento, né? de dificuldades, de dor, infelizmente a pessoa coloca uma venda nos olhos e não consegue ver a grandiosa oportunidade de aprendizado. Até mesmo num acidente, num problema que nós passamos, uma dificuldade, uma enfermidade, uma dificuldade financeira, um problema de relacionamento, até mesmo aí nos diz os amigos maiores que até mesmo aí, principalmente, está embutido grandes lições para aqueles que sabem vivenciar a dor, para aquele que sabe vivenciar a dificuldade. Então todos nós estamos na Terra com esse propósito, né, de melhorar o nosso coração. Esse despertamento da consciência, ela se faz muito necessária, principalmente nesse momento muito difícil do planeta. Então hoje nós gostaríamos de trazer mais um ensinamento maravilhoso do Cristo, que é importante a gente refletir, né? É a regra áurea, né? Acho que muita gente já ouviu falar sobre essa passagem do Evangelho, que é muito importante a gente ter esse entendimento, essa compreensão, porque esse ensinamento, ele tem como essência o amor, né? Quando eles falam assim, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Essa lição, ela está se referindo a esse sentimento sublime, de qual todos nós estamos de alguma forma desenvolvendo no íntimo da nossa alma. Esse sentimento de amor, que não é esse amor que muitas vezes a gente acha, a gente tenta entender e compreender, né? O que se aproxima mais, que eles falam, é o amor maternal, né? O amor de mãe. Mas não é esse amor marido-mulher, não é esse sentimento. É um sentimento por tudo e por todos. Por isso que ele coloca, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então esse amor é esse sentimento nobre que nós vamos aos poucos, lenta e gradativamente descobrindo e que nos conecta a esse sentimento maior, divino, que nos criou, né? Então é esse sentimento que vai fazer com que toda a humanidade desperte, com que toda a humanidade realmente aprenda o caminho que tem que ser seguido, né? Para onde precisa ir. Isso é muito importante a gente entender. E é esse propósito é esse desafio que é posto a todas as pessoas que nascem nesse mundo materialista, né? Nesse mundo de terceira dimensão. É exatamente isso, é nós descobrirmos, trabalharmos esse sentimento em nós, todos os dias, constantemente, né? Para que não morra essa nossa essência crística, né? Esse amor que o Cristo depositou aqui na Terra, porque quando o Cristo veio para a Terra nessa sublime missão, ele espargiu, ele deixou impregnado todo o planeta com esse sentimento. Agora cabe a nós, no nosso desenvolvimento íntimo, no nosso trabalho pessoal, na nossa busca, descobrir esse sentimento e começar a vivenciar isso no nosso dia a dia, né? Nas nossas caminhadas. Vamos vivenciar isso integralmente, né? Vamos compreender isso integralmente? A princípio não, mas esse momento já é um momento que a gente começa a deslumbrar isso, é um momento que a gente já começa a sentir, mesmo que seja assim com proporções ainda muito pequenas, esse sentimento maior, né? E esse sentimento que restabelece todas as coisas, que curam todas as feridas, que saram todas as enfermidades, que levanta todas as pessoas caídas, né? Que ilumina todo o nosso planeta. É essa energia. E aos poucos e lentamente nós vamos conseguindo entender, compreender isso e vivenciar isso.
Hoje se fala muito da volta de Jesus, né? É uma coisa muito interessante isso, porque as pessoas levam às vezes aquilo que está escrito ao pé da letra, né? E nós não podemos fazer isso, porque já estamos suficientemente maduros para compreender que o Cristo fisicamente não retornará ao mundo de terceira dimensão. Isso não vai acontecer, né? O Jesus não vai novamente vestir-se num corpo carnal e voltar ao planeta Terra. Isso não vai acontecer de maneira nenhuma. Essa volta de Jesus é a consciência crística, né? É aquela consciência que brotou lá atrás, há 2000 anos atrás, aquele grandioso movimento do Cristo, que os corações das almas necessitadas, aflitas, angustiadas, se encheram de alegria e desse amor que nós estamos falando. Então é essa consciência crística, né, que visitou o coração daquelas almas, que tem que permanecer em nosso coração. Então por isso que eles falam, por quê? Porque essa consciência crística ela foi se apagando, né? À medida que o homem foi aprendendo, evoluindo, se envolvendo em todas as questões materiais do planeta, ele foi se distraindo, né, daquilo que de verdade era essencial para o seu coração. E é justamente essa consciência crística que a humanidade deixou de se alimentar. Então essa volta do Cristo nada mais é do que essa consciência crística que está chegando novamente. Mas como que está chegando isso? Justamente com isso que nós estamos estudando. Essa conscientização de cada um e essa busca, né, do Cristo dentro de nós, para que nós possamos de alguma forma emanar isso, fazer a nossa consciência vir à tona, né, e trazer todos esses sentimentos que nós precisamos para contribuir para que o mundo se renove, se modifique, né? Então é importante a gente entender isso. E dentro disso está essa lição do Cristo, né? Muito importante. Nós temos que, para continuar aprendendo, continuar utilizando de todos os recursos que Deus nos concede, utilizar essa regra, né? Que ela aparentemente parece muito simples, mas para colocar isso em prática é muito difícil. Então nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas e temos que amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então essa necessidade de auto-amor, é importante a gente entender isso, né? Porque ele fala, você tem que amar o próximo como você ama você. Então quer dizer, se nós não nos amamos, como que nós vamos conseguir amar as pessoas que estão em torno de nós? Então é todo um trabalho que nós precisamos fazer, é toda uma busca de conhecimento, de entendimento. Esse auto-amor, né, você gostar de você mesmo, começa primeiramente para você conseguindo trabalhar essa questão emocional, né? Aquela culpa que muitas vezes nós carregamos, aqueles sentimentos que nos atropelam, aqueles sentimentos que nos maltratam, aqueles pensamentos enfermiços, né, que nós temos. Então tudo isso é necessário a gente trabalhar para que de verdade a gente consiga olhar para dentro de nós e falar assim, nossa, eu estou bem, eu estou em paz. E aí sim, você começar a exteriorizar isso, né? Amar o seu próximo, amar as pessoas que estão em torno de você. De que maneira? Através disso que nós falamos no início, aquilo que você está aprendendo aqui está fazendo bem para o seu coração, está te amadurecendo, você está se sentindo feliz, eu preciso compartilhar isso com as pessoas, né? Eu preciso compartilhar isso com aqueles que estão caminhando comigo, percebe? Aí a gente já começa, opa, eu já comecei a me amar, e aí eu vou começar a amar aqueles que estão em torno de mim. E fazendo isso, automaticamente, sem a gente perceber, nós estamos amando a Deus. Porque o que Deus espera de cada um de nós? Exatamente isso, é o equilíbrio íntimo, né? É esse equilíbrio íntimo, é essa convivência nesse sentimento universal que nós chamamos aqui na Terra de amor, né? É esse sentimento que vai restabelecer todas as coisas. Hoje nós estamos vendo um mundo muito complexo, muito difícil. Os governos, a sociedade, as pessoas não estão se entendendo, né? Está muito difícil esse relacionamento. E o que vai dar jeito em tudo isso? É justamente esse sentimento, né? Esse amor universal que vai fazer com que as pessoas tenham essa consciência crística e transforme o seu coração, comece a trilhar por um caminho diferente. Porque se você pega a maioria das pessoas hoje e pergunta para ela, para onde você está indo? Muita gente não sabe exatamente para onde está caminhando, né?
Então, quer dizer, eu também outro dia estava vendo uma frase muito interessante, né? Se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve. Percebe? Então, quer dizer, qualquer caminho serve para nós? Não. Nós sabemos exatamente para onde que nós queremos ir. Nós sabemos exatamente o que nós queremos, né? Então, nós não podemos aceitar qualquer caminho. Se não podemos aceitar qualquer caminho, nós temos que nos imbuir desse compromisso conosco mesmo, que é de verdade amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, nos dedicando dia a dia, constantemente, no aprimoramento do nosso coração para que a vida se faça diferente, né? E nessa regra maravilhosa está a solução de todos os problemas, principalmente a cura em todos os sentidos, né? A cura física, espiritual, emocional, psíquica está aqui, né? A solução para os problemas da paz do planeta está nessa regra. Não é verdade? É isso, a gente está percebendo isso. Então, enquanto a humanidade não amadurecer a esse ponto, nós viveremos dessa forma, vivendo em círculos, né? Essa necessidade que nós temos de constantemente estar reencarnando nesse mundo, vivendo dificuldades, desafios, provas, expiações, porque não conseguimos exercitar essa lei, porque ainda temos dificuldade de colocar em prática isso. Então tem muita gente que tem muita gente que fala que é cristão, né? A pessoa pergunta, fala, não, eu sou cristão, mas o que é ser cristão? Ser cristão não é você ter entendimento do Evangelho. Ser cristão não é ter entendimento das Escrituras, né? Ser cristão não é você ficar apaixonado pelo Cristo. Ser cristão é você vivenciar de verdade tudo aquilo que Jesus nos ensinou. Então, qual de nós podemos dizer assim, não, nós somos cristãos? Estamos tentando fazer isso, né? Todos nós estamos nessa tentativa. E essa lição do Cristo, ela está embutida nisso. Talvez seria a primeira regra, né? Que nós deveríamos obedecer. Seria exatamente essa. Para que nós possamos realmente fazer o nosso melhor nesse momento que nós estamos aqui no planeta. Então a nossa contribuição é muito importante nesse grandioso trabalho do Cristo que nós falamos no início da nossa conversa. O Cristo não parou a sua atividade no Calvário. Não é porque ele foi crucificado que cessou o trabalho espiritual do Cristo, não. O trabalho do Cristo continua. Enquanto houver uma alma na terra necessitando de evangelização, o trabalho do Cristo não terminou. Não terminou. Essa é a grande verdade. Jesus falava muito do reino de Deus, né? Jesus falou muito sobre isso. Até naquela época, muitos entendiam que o reino de Deus era um reino físico mesmo, né? Que ia se construir um grande palácio e Jesus ia reinar na terra, fisicamente falando. E Jesus, então, depois ele explica, ele falou, não, o reino de Deus, ele tem que ser construído no coração do homem. E todos nós estamos fazendo isso. Às vezes até inconscientemente, mas todos nós estamos construindo esse reino de Deus dentro do nosso coração. É difícil? Claro que é difícil, né? Porque ainda somos almas recém-saído do primitivismo, né? Somente agora a gente começou a despertar espiritualmente. Somente agora a gente começa a engatinhar nesse sentido de um aprimoramento espiritual, né? Então nós estamos construindo esse reino de Deus dentro do nosso coração. E a argamassa principal, né, o material principal que nós precisamos para construir esse reino está nessa lição. É exatamente esse sentimento, né, esse amor universal por tudo e por todos, que fará com que a gente realmente consiga se conectar constantemente com o nosso Criador. E conectado, né, mantendo essa conexão com o Criador, você consegue deslumbrar oportunidades maravilhosas dentro do mundo que nós nos movimentamos. Por isso que muitas vezes as pessoas falam assim, mas a vida é só sofrimento, a vida é só desafio, a vida é só dor, né? E não é. Por que a pessoa não consegue perceber que a vida não é só isso? Justamente porque ela não conseguiu ainda fazer essa conexão com o Altíssimo. Ela não vivencia isso, né? Ela está com os pés excessivamente chumbados na terra.
A sua mente ainda está nessa realidade 3D. Ela só consegue ver aquilo que é palpável. Ela só consegue sentir aquilo que violentamente chega até ela. Ela não consegue, ela tem uma dificuldade ainda natural, né? Natural, porque todos nós estamos em aprendizado. Existem espíritos que têm um comodismo maior e têm uma dificuldade maior de entender. Mas ela não consegue perceber por conta disso, né? Então, olha como é importante você buscar um reduto cristão, né? Almas que estão realmente interessadas em aprimorar-se, em buscar o autoconhecimento, em construir verdadeiramente esse reino de Deus no coração. Quer seja dentro do espiritismo, do catolicismo, qualquer religião, né? Não existe religião ruim. Todas as religiões têm o propósito de fazer com que a criatura se encontre e encontre-se com Deus, né? Esse é o propósito de todas as religiões. O espiritismo, ele tem essa proposta a toda a humanidade, né? Além de toda essa conexão com o Altíssimo, toda essa vivência no Evangelho do Cristo, nós ainda temos os ensinamentos maravilhosos que Kardec deixou com auxílio do Cristo e o trabalho imenso dos benfeitores espirituais, que nos esclarece com uma amplitude maior o significado da vida, o significado da nossa existência, o porquê estamos aqui. Então essa abrangência de entendimento, de compreensão, nos favorece ainda mais na construção desse reino de Deus dentro do nosso coração. E acima de tudo, a vivência dessa regra, desses ensinamentos do Evangelho no nosso dia a dia, na nossa caminhada, né? Então é muito importante aprender, é muito importante manter sempre o nosso coração aberto, né, ao novo, àquilo que pode contribuir. É claro, nos orientam os benfeitores espirituais que sempre a gente faça um discernimento, que a gente sempre faça uma reflexão sobre aquilo que nós estamos recebendo. É verdade? É mentira? É bom? É ruim? Nos levará para o positivo ou nos encaminhará para o negativo? Essa reflexão é bom a gente fazer quando a gente pega qualquer tipo de informação, né? Nós temos que passar pelo crivo da razão. Mas a vida está repleta de ensinamento para aquele que quer aprender. A vida está repleta de trabalho para aquele que quer trabalhar. A vida está repleta de vida para aqueles que de verdade querem viver. Porque nós percebemos que muitas pessoas que vivem no mundo hoje estão simplesmente tocando a vida, né? Até como diz a música, né? Deixa a vida me levar. E nós não podemos fazer isso. Nós precisamos saber para onde nós vamos, como nós dizíamos agora há pouco, né? Aquele que tanto faz, né? Para onde você quer ir? Aquele que não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve, qualquer caminho. Então nós não podemos viver assim. Nós já entendemos, já compreendemos que somos filhos do Altíssimo, que fomos criados para evoluirmos, somos espíritos imortais, estamos temporariamente vivendo aqui na Terra, temporariamente. Aqui não é o nosso lugar. Todos nós somos extraterrestres. Viemos de outro canto. Estamos aqui somente vivenciando uma experiência na matéria para que nós possamos, de alguma maneira, expurgar determinados sentimentos ruins que ainda nos caracterizam. Só por isso estamos aqui. Então, aproveitar tudo aquilo que a vida tem nos oferecido como lição é importantíssimo. E o Evangelho, como nós falamos lá no início, ele continua sendo essa nossa bússola, né? Esse nosso instrumento de direção, porque quantas vezes nós temos dúvida, né? Com relação à nossa própria caminhada, como decidir, o que fazer. Então, se nós somos, ou dizemos que somos cristãos, nós precisamos começar a vivenciar aquilo que o Cristo deixou para todos nós, todas as suas lições, né? E as lições do Cristo foi integralmente vivenciada aqui na Terra, integralmente, né? Ele não simplesmente falou, ele executou, né? Ele exemplificou na tarefa, no trabalho, e nós precisamos fazer isso, né? Exercitar a fraternidade, o amor, a compaixão, tudo isso são sentimentos que ainda são muito
muito diminutos em nós. Nós precisamos ampliar isso, né? Nós precisamos estender isso além das nossas casas, além do nosso lar. Porque na maioria das vezes a gente ama muito a mulher, o marido, os filhos, a nossa família, né? Então nós precisamos abranger esse sentimento. Precisamos enxergar a humanidade atual como de verdade os nossos irmãos que estão matriculados na mesma escola, né? Os nossos companheiros de aprendizado, para que aí sim a gente comece a fazer essa conexão com o Altíssimo e integrar no nosso coração essa lei maravilhosa, né? Amar a nós através do esforço constante da eliminação daquilo que não presta dentro do nosso coração, substituindo por sentimentos nobres, nos amando verdadeiramente para que nós possamos amar o outro. E aí automaticamente isso vai significar o amor a Deus, né? Então, gente, é o que eu senti no meu coração para a gente refletir, é essa lição muito importante, né? Que a gente sempre possa recordar, refletir sobre isso. E quando estivermos diante daqueles momentos que na maioria das vezes chegam desafiadores, que a gente possa lembrar que de alguma maneira Deus está nos oferecendo a oportunidade de aprender de alguma forma, né? E a crítica, a revolta, né? Diante de qualquer momento desafiador, não nos leva a lugar nenhum, não nos leva, simplesmente faz com que a gente coloque uma venda nos olhos e não veja a solução do problema, né? Então, se o problema chegou, é porque nós temos capacidade para resolver, porque senão não teria chegado, né? E se nós temos capacidade para resolver, é porque Deus quer que a gente aprenda com aquela lição. Então é isso, que Jesus nos abençoe hoje e sempre, assim seja. E assim, mais uma vez, levando o nosso pensamento para Jesus, vamos imaginar que estamos todos de mãos dadas, todos com o mesmo propósito de enviar os nossos melhores sentimentos de força, de energia, de paz a todos os nossos irmãos sofredores, para que eles possam ver aliviar as suas dores, ter mais estímulo de vida, mais coragem para vencer todos os desafios que a vida oferece. Lembremos também pelos nossos irmãos que se encontram enfermos do corpo, do espírito, para que eles obtenham a bênção da cura, para que possam se sentir aliviados das suas dores e em breve voltarem à normalidade. Vibremos pelos nossos jovens, pelas nossas crianças, para que sejam sempre abençoados, protegidos, para que sigam sempre no caminho do bem, do progresso e de tudo aquilo que faz crescer a humanidade. Da mesma forma, vibremos pelos nossos irmãos que estão passando por conflitos, pelas guerras, por situações penosas, para que tenham força, determinação e muita fé de que tudo é passageiro e que tudo vai ser para melhor. Vibremos pelo Brasil, para que estejamos sempre unidos em pensamento, com coragem, com determinação, para vencer cada desafio que aparece no nosso dia a dia. Vibremos pela nossa cidade, Biúna,
pelo nosso estado de São Paulo, por todo o Brasil. Enfim, que todos nós possamos viver com dignidade, com amor ao próximo, com companheirismo, respeito, tudo aquilo que é necessário para vivermos em harmonia. Que assim seja. Nós vamos então, mais uma vez, com o nosso coração conectado com esses benfeitores amigos que se movimentam intensamente para que nós possamos, de alguma forma, receber essas energias que emanam do coração misericordioso de Jesus. Nós dizemos: obrigado, Senhor, por esses instantes breves, onde mais uma vez nós podemos ter contato com o Teu Evangelho, que nós podemos receber as Tuas lições amorosas. Ajuda-nos, Senhor, a sairmos daqui, para que nós possamos, de alguma forma, exercitar todos esses ensinamentos em nossa caminhada, em nossa existência. Que a Tua paz nos envolva o coração, que o Teu amor nos estimule, Jesus, para que nós trabalhemos cada vez mais. Busca o nosso aprimoramento, para que de alguma forma possamos também oferecer as nossas vidas nessa tarefa de divulgação da doutrina espírita e também da evangelização de outros corações, para que haja um despertamento maior entre toda a humanidade e nós possamos de alguma forma contribuir para que o nosso planeta ascenda. Que assim seja. Graças a Deus.